Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um programa, né, aqui na Cavante TV da Laís em Dose Dupla. Essa aqui é a minha companheira de sempre, né, e hoje no nosso programa iremos receber uma pessoa que trabalha na área da estética, né, em nossa região, Barcarena. E, além de esteticista, ela é formada em educação física, biomédica. Vixe, ela tá cheia de novidade, né, amiga? Muito! Então, uma pessoa que vocês vão aprender muito sobre botox, preenchimento labial, tudo sobre a estética. Beleza. Ela é sobre a beleza. Ela é que transformou todo o conhecimento em propósito e hoje ajuda milhares de mulheres a recuperar o seu brilho. É a doutora Jéssica Lisboa. E logo mais, não sai daí, fique agora com o comercial. A gente já volta para vocês saberem tudo sobre essa mulher maravilhosa. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. Então, agora, a doutora Jéssica Lisboa. Ai, Pode gente, entrar, seja muito bem-vinda. bem-vinda. É um prazer receber vocês. Eu que agradeço o convite. Hoje Vamos ela vai sentar. tirar todas as nossas dúvidas. Pode sentar. Também, Fique à olha, tá vontade. gravidinha É. com o baby. Com o baby. Da Alice. Bom, Jéssica, a gente já falou no início, né? Que você é formada em biomédica, educação física. Mas, assim, durante esse processo, quando foi que você viu que você tinha o dom de cuidar de pessoas, né? Porque todas as áreas, assim, querendo ou não, é cuidado com o próximo, né? Exatamente. Onde você percebeu? Olha, o meu sonho de criança mesmo era ser professora, né? Eu sempre quis cuidar de crianças, né? E a área da educação física era a minha paixão. Então eu realizei esse meu sonho, mas no decorrer do caminho eu vi que ele não era tão florido assim. Então, quem é docente sabe que para a gente ter um bom rendimento no final do mês, a gente precisa trabalhar demais. E isso foi afetando muito a minha saúde. Então, eu fui olhar para aquilo que eu gostava de fazer, que era cuidar de mim. Sim. Eu gostava demais de cuidar de mim, eu ia muito na esteticista. E uma dessas idas, a menina falou, você é tão curiosa para saber dos procedimentos, você gosta de entender, né? Quem sabe que essa área seria a sua área. E eu fiquei pensando, realmente, eu gosto de aprender muito, eu gosto da área da estética, e lidar com outras mulheres vai ser maravilhoso, poder ajudar, né, de forma humana, comprometida, respeitosa, eu acho que seria um bom caminho. E aí foi quando eu virei para a área da biomedicina para fazer a estética, né? Porque primeiro a gente se forma como biomédico, depois faz uma especialização em estética e aí só que pode atender nesse momento. Qual foi, assim, dessas versões da professora, da esteticista, assim, que mais te transformou? Que tu lhe falou, nossa, essa foi a área que literalmente me transformou. Na educação física eu era muito mais jovem, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu me formei muito cedo. Talvez por isso eu consegui fazer uma nova graduação assim, né? Então a gente tem muitas experiências, a gente vai amadurecendo um pouco. Durante esse processo que eu estava da educação física, eu também passei no concurso público, então eu já fui para uma outra linha. Eu costumo dizer que eu passei pelo CLT, pelo concurso público, e hoje eu me encontro maravilhosamente bem tendo meu próprio negócio, né? Acho que com o tempo da nossa conversa eu vou conseguir explicar o porquê, né? Que eu penso dessa forma. E aí, nessa fase da educação física, eu era muito imatura, né? Como pessoa, como mulher. Eu estava ali no início, né, da minha carreira. Então,
eu vim me posicionar melhor na biomedicina, porque eu estava muito mais madura, eu já tinha passado por um concurso, já tinha passado pelo laboratório, que eu fui também biomédica. Quando a gente se forma, a nossa porta de entrada mais larga no mercado é do laboratorial, né? Análises clínicas. Então, eu também fui para essa área, porque é aí que a gente começa a ganhar dinheiro para poder montar o nosso negócio, para poder fazer o nosso próprio negócio. Então, é ali que eu me senti mais madura. Então, todas as minhas transformações mais evidentes foram a partir dali. E dentro também do laboratório, eu tive muitas funções, eu fui crescendo, eu passei para supervisão. Sempre que eu queria sair, eu dizia assim, já está na hora de eu montar meu negócio. Eu acho que agora eu vou largar aqui o laboratório e vou montar meu negócio. Aí surgiu uma oportunidade. Aí eu falava assim, será que é Deus? Deve ser. Então, eu vou encarar. Aí eu fazia o processo seletivo, acabava passando. Então, eu passei em duas promoções, né? E eu acho que realmente sempre é Deus, né? Mas realmente ali, naquele momento, quando eu passei por tudo isso, quando eu estava lá já no finalzinho, para sair da empresa, eu percebi que realmente era Deus, caiu a ficha, né? Porque eu passei por várias fases. Quando eu cheguei no meu último cargo, que eu gerenciava a equipe já, não estava mais em bancada, eu percebi que eu precisava ver a empresa de forma global. Então, eu tive acesso a todos os setores da empresa. Eu sabia como ela funcionava, no marketing, no financeiro, nas propagandas, no próprio atendimento ao cliente, que era onde era o meu foco nessa fase da minha vida. Então, eu pude ver toda a estrutura de uma empresa. Eu acho que isso me deu muito alicerce hoje para que eu possa tocar a minha. Porque talvez, se eu tivesse mudado isso lá atrás, se eu tivesse entrado no laboratório, guardado um dinheiro, conseguido comprar minhas coisas e já iniciado a minha empresa, eu talvez não teria me sustentado. Porque não é fácil se sustentar no mercado, principalmente na área da beleza, que é muita concorrência. Às vezes é um valor desleal que você nem entende da onde é que vem aquele valor, né? Tem muitas mulheres hoje em dia que eu atendo e falo, nossa, mas lá em fulano é tal valor. E aí não tem como você concorrer. Por isso que eu digo que às vezes é desleal. Por quê? Para você concorrer, você teria que se submeter àquelas condições. Às vezes de um tratamento menos técnico, às vezes um produto que não é fiscalizado, que não tem Anvisa. Então, você teria que se submeter àquelas condições. E na minha formação ética não é assim, né? Que a gente aprende. Então, a gente procura se manter num patamar, num padrão de atendimento, mesmo com a concorrência desleal. Então, talvez se eu não tivesse todo esse conhecimento, essa vivência, talvez eu já tivesse desistido. É isso que você falou, né? Às vezes o barato sai caro. E é interessante que tu falou, tu passou por todas as fases tanto da professora quanto biomédica, né? Foi pro laboratório. Interessante que tu literalmente teve muita paciência em todos os processos, né? Tipo assim, em algum momento tu chegou, não, vou desistir. Claro, tu viu que professora não era aquilo que brilhantava, mas na parte de biomédica, assim, já chegou um momento, assim, de esteticista que tu falou assim, eu não vou desistir. Não. Nunca. Sempre gostou. Com biomedicina, na área da estética, não. No laboratório, sim. Muitas das vezes, principalmente quando eu estava num cargo, né, onde eu gerenciava pessoas, muitas pessoas. Então, não é fácil, é bem, bem, bem complicado. E aí tem vezes que a gente fala assim, nossa, vou desistir. Chorar no banheiro, gente. Terminava uma reunião difícil, assim. Eu não quero mais. Aí eu ia pro banheiro, dava aquela aliviada, me recompunha e voltava. Pronto. Renovada. CLT, olha. Então, eu acho que eu tive que tomar, por muitos momentos da minha vida, várias decisões, né? Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou lá e termino.
às vezes você tem alguns sinais de que não é para você ir por ali, né? Uhum. E se você não estiver preparada com o seu íntimo, com o seu espiritual, naquele momento você não consegue enxergar as probabilidades. E é por isso que eu falo que hoje eu já me sinto mais madura para conseguir enxergar esses caminhos diferentes. É claro que a gente sempre está aprendendo, a gente sempre vai ter o que aprender e vai ter que dar alguns passos para trás porque não tomou a decisão correta naquele determinado momento. Mas hoje eu me sinto mais preparada para dar os passos que antes eu já não sentia. Então, eu tive que tomar algumas decisões. Para largar o concurso também foi uma decisão bem, porque isso é até um tema difícil de falar, né? Porque todo mundo quer ser concursado. Hoje, não sei se hoje em dia mais, porque a juventude está querendo ter o seu próprio negócio. Mas se você conversar com alguém próximo de você, suas tias, sua mãe, talvez um amigo, sei lá, eles vão te dizer, não, mas, poxa, o concurso, né, a estabilidade e tudo mais. Mas você tem que entender o que você quer para sua vida, né? Você quer ficar ali estável? Eu me sentia estagnada totalmente. Porque tinha momentos que eu não me sentia nada produtiva ali pro município. Eu me sentia só gastando dinheiro público. Então, assim, eu não conseguia progredir. E não tinha evolução financeira. E eu ficava, acho que aquilo não é pra mim, tá muito parado, tá muito... Não é isso que eu quero. Então, eu tive que tomar essa decisão. Algumas pessoas me julgaram, outras pessoas me apoiaram. A minha família sempre me apoiou, graças a Deus eu tenho esse alicerce muito bem feito. E eu simplesmente desisti. E aí foi quando eu passei biomedicina na UFPA. Eu trabalhava no concurso público e também trabalhava dando aula. Então, minha vida era bem corrida, sempre foi bem corrida. E aí depois eu larguei, desisti. E no mesmo ano eu já passei no Enem para UFPA de biomedicina. Eu nem acreditei. Mas assim, eu digo que Deus ele é muito maravilhoso na nossa vida. Em diversos momentos ele te mostra que você é filha dele, né? Ele tá ali para cuidar de ti, independente das tuas escolhas do passado. Então eu passei, e aí o meu foco era, não posso ficar sem ganhar dinheiro. Eu sempre pensei nisso, né? E aí já tinha vindo da UEPA também, já sabia, já entendia um pouco como era que funcionava, né, a área acadêmica. E o meu foco era pegar uma iniciação científica, que é onde a gente ganha uma bolsa para estudar dentro da faculdade. E consegui, logo no segundo semestre eu já estava. Então, durante todo o período de faculdade, eu fazia isso. Eu fazia minha iniciação científica e, no meio disso, eu também fiz um curso de bolos e doces finos. Depois, talvez vocês entendam por que talvez a conversa chegue lá. E eu fiz, e foi o que me garantiu, assim, 100% da minha vida. Porque ficar parada não era para mim. Então, ou eu estava estudando ou eu estava fazendo uma encomenda. Levava bolo de pote para vender na faculdade. E sempre dá certo, né? Dá certo. É só você não ter orgulho, ter maturidade de saber que aquilo é um processo. Hoje em dia, eu faço bolos por hobby. Eu adoro fazer. No meu aniversário do meu esposo, da minha mãe. Então, sempre que eu posso, eu faço. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer. E agora vem a Alice, né? Multimesária. Verdade, muito, mas é tão verdade. bom. Meu Deus do E céu. aí, assim, eu acho que foram decisões, né? Foram pequenos momentos desafiadores que você precisa se posicionar. O que eu quero e o que eu não quero. Então, a biomedicina, ela me abriu muitas portas. Antes de me formar, eu já tinha um contrato, não. Eu já tinha uma indicação, né? A pessoa que ia sair já estava me indicando, porque eu já sabia de tudo do setor. Eu sempre fui muito esforçada, dizendo, não, se tiver uma oportunidade, eu tenho que estar preparada. Errada não. E aí, dia 24 de dezembro, né, logo quando eu ia me formar, eu tive a oportunidade, me ligaram, fizeram uma chamada. Como eu já fazia o estágio, falei, meu Deus, estão me ligando do laboratório. O que eu fiz de errado? Veio aquele frio na barriga, né? Da gente estar cometendo algum erro. Porque é muita responsabilidade, né? Quando a gente lida com amostras biológicas, a gente lida com uma vida, com uma pessoa que às vezes está doente, uma pessoa que quer engravidar, uma pessoa que está tratando o câncer. Então, assim, é muita responsabilidade.
E aí, quando eu desliguei a ligação, que eu disse, meu Deus, é a minha oportunidade. Não era muito, o valor não era muito alto, né? Sim. Um biomédico que começa, ele não ganha muito bem, infelizmente, na nossa área. Mas já era uma grande oportunidade para mim naquele momento, né? Então eu já saí da faculdade e não fiquei desempregada. Ou seja, em nenhum momento o meu objetivo, que era continuar recebendo, né, foi cumprido. Eu consegui me manter financeiramente. Então, assim, todas as tomadas de decisões da minha vida, graças a Deus, Deus esteve lá para mediar. E, apesar de desafiadoras, eu não me arrependo. Então, eu tive muitos momentos que eu queria desistir lá na bancada, mas dentro da minha clínica, não. Eu tenho momentos que eu quero melhorar, que eu falo, meu Deus, eu preciso melhorar isso, infraestrutura, que hoje em dia é o que mais me incomoda, que eu queria oferecer um ambiente assim mais acolhedor para minhas clientes. Elas merecem. Eu não tenho muitas clientes, mas as clientes que eu tenho, elas são muito fiéis a mim. Então, eu queria oferecer isso para elas, sabe? Tem muita gente que vem, que vai, que eu tenho vários lá, eu tenho um histórico de pacientes, mas assim, quem eu considero mesmo que tá lá todo mês, às vezes toda semana, de 15 em 15 dias, O meu sonho. são as clientes que estão ali me Sim, valorizando. sim. Então eu queria também poder, né, Valorizar. valorizar ainda. isso. É por isso mesmo que a gente iniciou a reforma, né, de trás para frente, tá devagar. A Alice também não era programada, então teve que ir um pouco mais devagar ainda, mas vai tudo dando Tudo vai certo. encaixar, é verdade. Já deu certo, né? Já. Porque já tá, ó, fluindo, graças Tá. a Deus. A gente Graças fala a que Deus. obra é uma coisa que parece que não tem fim, né? É. Mas já é um começo. E a gente nunca De tá vitórias. satisfeito, né? A gente sempre quer mudar uma Sempre quer coisinha. mudar, mas já deu certo. E referente, assim, eu acredito que nesse passar de você trabalhar no laboratório e tudo, o que o laboratório te ensinou, digamos, sobre liderança, sobre gestão, que você aplica na sua clínica hoje? Nossa, eu aprendi muito, muito mesmo. Eu vim de um laboratório extremamente preparado, né? Sempre foi referência em Belém. Então, mesmo quando eu era biomédica de bancada, né, para analisar amostras, a gente já tinha uma cobrança muito grande em cima da gente. Então, há aquela ideia de responsabilidade, de comprometimento com o outro, já tinha muito ali, muito evidenciado, que a gente precisa ter quando a gente trabalha com pessoas, principalmente na área da estética, que a gente trabalha com visual, com o rosto, com o que essa pessoa vai parecer, né, como ela vai se olhar no espelho. E, além disso, a gente, quando vai aumentando de nível, né, quando a gente vai ganhando algumas promoções, a gente faz muitos cursos de capacitação, muitos. Então, de lidar com preconceito, lidar com as diferenças dos outros, ter mais paciência, ao mesmo tempo saber como cobrar, como lidar, né, com aquilo, gerenciar a questão dos custos, o que está sendo gasto de forma excessiva, o que deveria ser feito de forma diferente para que a gente alavanque, onde a gente pode cortar gastos para melhorar, onde tem um gasto ali excessivo que não deveria ter, a humanização também do atendimento. No meu último cargo, eu gerenciava, né, as unidades do laboratório. Então, de que forma o meu recepcionista está atendendo aquele cliente? Será que ele está atendendo de forma adequada? Porque às vezes você está ali na frente de uma empresa e você está lidando com pessoas de diferentes culturas, diferentes formas de agir, de se posicionar também. E lá você está lidando, além disso, com saúde e doença, conceito de saúde e doença. Então tem gente ali que está fazendo só um check-up. Tá tudo bem com nós, né? No máximo a gente pega uma gripezinha, né? E vai lá se Fica uma cuidar. semana, mas tudo bem. Mas tem gente que não. Tem gente que tá ali tentando fazer um tratamento, tentando saber se melhorou, tentando saber se pode desmamar um medicamento com aqueles resultados de exame. Então, imagina a frequência dessa pessoa de estresse, né? Se o meu atendente estiver na mesma frequência, não vai dar certo. Vai ser um atendimento muito ruim. Então, a vida do outro, ela não pode interferir na minha. O jeito que ele vai tratar ali aquele momento não é o mesmo jeito que eu vou tratar como atendente. Então, eu tenho que estar em uma outra frequência, até trazer esse cliente para a minha frequência e não eu
ir para a frequência dele de estresse, de falta de paciência, né? De briga, de confusão. Então, deu para assimilar diversas coisas com os treinamentos e, além disso, a prática no dia a dia. Porque quando o funcionário não conseguia resolver, a gente era chamado para resolver cara a cara com o paciente. Às vezes ele não queria falar com eles queriam falar com o biomédico que estava responsável. E aí a gente tem muito essa troca, né? Quando você não só estuda aqueles conceitos, né, de gerenciamento, de liderança, mas você pratica isso todos os dias, não tem como você não ter uma carga de experiência muito grande, porque é a todo momento você resolvendo um problema. Eu costumava brincar lá, dizer que a gente estava sendo pago para resolver problema. Olha, é uma responsabilidade de tanto. Eu tô passada que ela fala numa leveza. Gente, parece que essa mulher não tem um problema. Oh, meu Deus! Acho que era meu Assim, sonho. né? Assim, essa parte de que você falou sobre tudo ser um processo, né? A Jéssica Lisboa, lá de trás, deve estar muito orgulhosa dessa hoje em dia, não deve? Olha, eu espero que se eu fosse pensar lá atrás mesmo, na verdade, ela nem saberia que seria biomédica esteta. Na cabeça dela, ela seria professora de educação física. Porque Mas por que primeiro foi educação física? eu venho de uma família de professores, então todas as minhas tias são professoras. Só que eu não queria ser professora de sala de aula só. Eu gostava muito de esportes, jogava futsal. Nossa. Na escola, ali em Palmira Gabriel. E aí eu era muito apaixonada por isso, por atividades, eu sempre fui muito ativa. Então eu disse, eu acho que eu quero ser professora de educação física. E aí eu fui colocando isso na minha cabeça. E a ideia era ter a minha própria academia, inclusive, né? Eu acho que o meu lado empreendedor sempre esteve ali. Mas como eu não tinha exemplos ao meu redor, eu fui para o que eu tinha exemplos, que era mais fácil, né? Que era ser concursada, que as minhas tias são, minha mãe, que era ser professora, que elas são. Então, eu acho que a gente lida muito com exemplos, né? Com certeza. E aí a gente segue aquilo. Só que você sempre tem uma segunda chance, quando você vê que não é... E por que eu mudei, na verdade? O estopim mesmo para eu mudar, eu tinha amidalite crônica. Hoje já tirei as amígdalas, já sou uma pessoa renovada. Mas eu vivia muito em hospital. E para dar aula de educação física, a gente vai muito para a quadra. E eu dei aula em algumas escolas no interior que não tinham área coberta. Então eu dava muito aula no sol. E aí eu vivia doente. Aí eu tive que optar pela minha saúde, né? Além disso, para você ganhar bem, como eu já falei, você precisa trabalhar muito. Então teve uma época que eu tinha 16 turmas. Imagina, tendo 16 fichas, né? Caderneta, e tendo que montar aula para essas pessoas, tendo que lançar nota. E o professor de educação física, quem se tiver ouvindo agora, eles sabem que a gente é pau para toda obra. Se tiver festinha na escola, professor de educação física. Se tem um evento, professor de educação física. O professor faltou, será que o professor de educação física pode cobrir? Então, assim, a gente é muito, muito requisitado, às vezes, além do que nos... Não sei como é que tá hoje, porque eu já estou muitos anos fora, né, do mercado dessa área. Mas não tinha recursos, então, na maioria das vezes, eu levava o meu próprio recurso de casa. Minha mãe sempre brincava, ela dizia, minha filha, você não vai mudar o mundo. Para um pouco, senão você vai ficar sempre doente. Não tem como fazer tudo sempre. Mas eu queria dar o meu melhor, tinha saído da faculdade, eu queria, né, mudar a história daquelas crianças. E o professor de educação física, ele é muito amado, né? Eu amava, sério, melhor aula pra mim disciplina é de educação física, eu amava. Então, a gente é muito esperado, é a aula que tá lotada, aula de matemática, quando tu pode, tu falta, né? Química, a gente fala. Mas a de educação física, todo mundo quer ir, verdade. né? Geralmente, né? Quem não tem timidez e tudo mais, geralmente quer estar lá. Então, a aula sempre era muito lotada. E aí, muitos desgastes, né? Então, foi por conta disso, foi pelo exemplo e porque eu queria experimentar a área da docência. Meu Deus, Né? ela gosta demais de estudar, amiga. Eu tô... Que vergonha, Meu bora deixar ela Deus do céu.
Meu Deus, que vergonha. Mas agora vamos pra Jéssica Lisboa, esteticista. Já chegou uma mulher lá pra te destruída emocionalmente, assim? Muitas. Muitas, né? O que, tipo assim, você vê numa mulher que vai... Como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, amiga. Transformar a Isso vida mesmo. dela. Uhum. Ali, realmente é um ambiente de transformação. Até eu, falando um pouco da minha experiência individual como mulher, todos os meus momentos, a gente tem muitos altos e baixos, né? Eu sempre tento levar a vida olhando um lado positivo, o meu lado negativo eu deixo pra dentro do meu quarto. Mas assim, eu sempre tento ser essa pessoa, então às vezes não parece que a gente passa por muitos altos e baixos, mas a gente passa. Então, muitos dos meus recomeços foi dentro de um salão de beleza, foi mudando meu cabelo, né? E eu entendo que isso é muito importante pra gente que é mulher, porque quando a gente tá passando por esses momentos, a nossa autoestima vai lá pra baixo. Uhum. A gente se acha feia, a gente se acha muito gorda, muito magra. Então, muitas coisas acontecem. E quem não sabe, quem tá de fora, ai, mas como tu tá magra? Ai, mas como você tá gorda? E esse cabelo? As pessoas ficam te julgando e te pressionando, né? Sem saber o que tá acontecendo, às vezes não por maldade. Muitas das instinto, vezes né? mas te afeta, porque você já tá ali tentando superar alguma coisa. Então, quando você vai no salão, que você muda seu cabelo, a minha mudança foi pra morena iluminada. Foi. E eu cheguei no salão, eu tava super magrinha, assim, tava no processo de mudança, né, de vida, que foram várias mudanças, mas eu acho que essa foi a mais profunda, a minha mudança mais profunda, foi justamente a migração, né, de sair de Belém, de voltar pra Barcarena e de montar meu negócio próprio. Eu acho que foi, assim, um boom da minha vida. E foi ali no salão de beleza. Então, quando chega alguém lá na clínica, eu tento atender todas de forma assim igual. É claro que algumas viram amiga, né? É verdade. Aí a gente já acolhe, assim, já sabe o que está acontecendo, já pergunta, e aí, como tá os preparativos do casamento? Então, como é que foi aquela história? A gente já entende algumas coisas, então já aborda de uma forma diferente, né? Mas a gente atende muitas mulheres que vêm para realmente se transformar, e a maioria delas precisa de uma transformação interna e não externa. É só uma questão de ajuste ali, de mentalidade. Já atendi mulheres que não precisavam de nada. Elas eram lindas, só precisavam de uma manutençãozinha. Mas elas iam para ali para conversar. A gente Porque sente que é pra isso. isso é por exemplo, tem um procedimento que falam, ai, mas você faz limpeza de pele? Faço. Sou biomédica esteta e faço limpeza de pele. Porque é um dos procedimentos mais baratos, né, e menos lucrativos que a gente tem no mercado atualmente, falando como empreendedora. Mas é um dos mais eficientes para você iniciar um tratamento efetivo. Então, por isso que eu não tiro da minha cartela de serviços. E aí, é 1 hora de tempo, no mínimo, né, para mais. Então, é um momento que você tá ali, que você ouve, que você entende, que você acolhe. Tem gente que de cara fala para você as coisas. Outras pessoas não. A gente vai sem perguntar, porque quem me conhece sabe que eu não sou assim tão invasiva. Eu não sou de ficar perguntando da vida das pessoas. Eu sou bem tranquila quanto a isso. Se a pessoa quiser me contar, eu vou ouvir. Mas se não quiser também, tá tudo bem. E algumas pessoas a gente começa a entender no decorrer do caminho. Então, sim, a maioria delas, elas chegam assim, destruídas. Às vezes é um problema com relacionamento familiar, um marido ruim, um marido que não apoia ela a se cuidar. Às vezes elas estão no término de um relacionamento, estão ali querendo melhorar a autoestima, ficarem mais bonita. Às vezes já se divorciaram e querem ficar mais bonita. Tipo, ele se arrepender da graça. Isso, pra ele ver tudo que ele perdeu. Pessoas que têm problemas com a família, que não apoia. Algumas pessoas até... tem até um meme no Instagram que fala, por que você não posta seus procedimentos, né? Porque essa aqui nasceu natural, porque essa aqui o marido não sabe. Então, assim, tem algumas mulheres que elas acabam aderindo ao mecanismo de defesa para se cuidar. Que não deveria ser assim, né? A gente deveria ser livre para se cuidar do jeito que a gente quer. E não ficar sendo tolhida.
Eu ouço sempre, todas as vezes, tu não precisa disso, pra que isso? Não precisa fazer botox, não precisa fazer bioestimulador. Eu falo, é por isso que eu faço, pra vocês continuarem falando isso pra mim. Olha, essa verdade. parte, assim, como mãe, a parte do puerpério, ela é muito difícil. Gente, a parte do puerpério, eu acho que ela é a pior fase de uma mãe. Ela vai passar por essa fase. Ainda bem que ela Eu só é conheço na esteticista. teoria, né, essa Ainda bem fase. que ela é esteticista, mas eu acho que foi o momento que eu me senti mais feia. E realmente, só da gente pisar num lugar que a gente sabe que a pessoa vai cuidar da gente, já transforma toda a mentalidade. Sério, é algo assim surreal, literalmente. Às vezes tu tá ali conversando, principalmente quando é uma mulher que já passou ou tá passando pelo mesmo processo. Então, tudo isso incrivelmente, é muito bonito o que tu faz, porque traz pra nós mulheres muitos sorrisos e muitas coisas que nós mesmos não vemos em nós. Por mais que a gente às vezes ache, outra pessoa acha, elas podem achar que eu tô bonita, mas eu não tô me sentindo, então não adianta me falar que eu tô bonita, sendo que eu não tô me sentindo, porque é isso que você falou. Às vezes não é o externo, é o interno mesmo. E, assim, alguma cliente já chegou com um pedido, assim, bem inusitado pra gente? Já. Já? Qual foi? Olha, o pedido mais inusitado, inclusive eu e meu marido, a gente riu muito desse episódio. Eu não sei quem é a pessoa, tá? Eu também não procurei saber. Ela me perguntou se eu fazia massagens. Aí eu falei algumas, né? A gente oferece algumas massagens lá. Só que ela queria uma massagem de casal. Aí eu falei, olha, Oi? eu só tenho uma maca, né? Um espaço ali, o atendimento é individualizado, você pode trazer o seu parceiro, mas a gente te atende, ou atende você primeiro e atende ele depois, ou atende ele primeiro e atende você depois, junto não tem como. Aí ela falou assim, mas pra tudo tem uma primeira vez. Meu Deus. Aí eu falei, eu nem quis entender o que ela queria, gente. Porque assim, aqui onde nós moramos, tem uma pessoa que ela trabalha com massagem, faz sim casal, só que aquilo não é ao mesmo tempo. Realmente não é ao mesmo tempo. Exatamente. Primeiro, digamos, ela faz um escaldapés em uma pessoa, Enquanto o outro tá ali recebendo o outro. enquanto vai. Aí vai indo assim, não em conjunto. Mas também tem um outro espaço que tem 2 macas, 2 pessoas que faz a massagem juntos. Mas também depende muito do sentido que eu a acho que o sentido dela era meio distorcido. Então pela é meio conversa toda. Então foi bem inusitado pra mim. Porque assim, pedidos, porque a gente quer, é costume. Por exemplo, tem gente que quer ficar com o bocão. Mas aí eu olho, eu avalio, eu falo, ela não vai gostar do resultado. Porque às vezes você quer uma coisa que o seu rosto não comporta aquilo. Só que eu não digo de cara que ela não vai fazer, ou que eu não faria. Vai fazendo devagar, né? Pra ela Eu ver. vou conversando. A minha anamnese, ela demora um pouquinho. E eu faço questão que demore. Porque é ali que eu vou ouvir o paciente, que eu vou saber quais são as reais dores desse paciente. E entender o que ele realmente precisa. E aí eu falo, eu mostro, se eu tiver resultados para demonstrar, eu demonstro. E a pessoa escolhe se ela realmente quer aquilo. E aí, quando ela realmente quer, eu falo, vamos começar devagar. Mesmo porque a maioria dos preenchimentos, eles precisam ser devagar. Porque se você fizer tudo de uma vez, principalmente a harmonização, colocar uma quantidade muito excessiva, não fica natural. Fica muito, muito artificial. A não ser que a pessoa queira ficar muito artificial mesmo. É porque hoje tem full face, né? Isso, mas a gente consegue fazer um full face com pouca quantidade e sem ficar artificial. Né? A gente consegue fazer. E justamente voltou, graças a Deus. Eu perdi, gente, o que eu É um tratamento completo do completo. rosto. Todas as áreas que são necessárias para aquela pessoa. Preciso. Acho que não é essa A rocha aí. É ótimo, o full face ele é maravilhoso. Porque quando a gente fala de full face, a gente fala, nossa, mas eu não preciso de tanto. Mas não precisa realmente de tanto. É porque quando faz, na verdade, toda a avaliação é distribuído, né? Isso. Quantidades específicas onde para ficar harmônico. Isso. E eu sempre faço em 2 etapas. Por quê? Porque você vem crua, recente. Você viu alguém, como é que ela tá, gostou ou não gostou. Tem gente que fala assim, olha, eu não quero ficar assim. Não quero ficar igual. Mas enfim, você gostou, você vem pra fazer.
Só que você nunca fez nada. Aí você só vem com aquela vontade de fazer. Eu falo, vamos começar. Hoje eu vou aplicar aqui, aqui, aqui. Você vai voltar com 15 dias e a gente vai fazer um retoque. Quando essa pessoa volta, ela volta com outro discurso. Todas. As que querem continuar e as que não querem também. Por quê? As que querem, elas vão compreendendo que não é só fazer um full face, por exemplo. É o cuidado diário, é cuidar da pele. Ela interno, porque também hidratação. Tudo. Atividade física, tudo. E ela começa a ouvir as pessoas falando também. Então, algumas coisas dentro dela vão mudando. E ela já tem uma determinação. Não, eu quero assim, eu quero assar. Ou então mantém o posicionamento. Quando eu vejo que manteve o posicionamento, que realmente quer aquilo, eu continuo. Por isso que a satisfação lá na clínica, graças a Deus, eu tenho um bom índice de satisfação. Porque a gente faz esse processo. Às vezes a pessoa vem assim, com muita sede. Eu quero muito, eu quero isso. Aí eu faço. No limite, eu vou fazendo, eu vou mostrando. Olha aqui no espelho, olha como tá ficando. É porque, na verdade, tem profissional e profissional. Tem profissional que chega e, digamos, a Laís chega com uma intenção, eu quero só um lábio. Aí tem profissional que diz, não, mas olhando assim você, eu vejo que você precisa de um botox, disso aqui, tarará. Só que a pessoa não veio. Aí acaba induzindo a pessoa a fazer. Tem profissional e profissional, exatamente. Isso daí a gente aprende, é uma ética profissional também. Quanto mais você vai num profissional que ele se esforça em aprender cada dia mais, você tem alguém mais preparado para cuidar de ti. Então, você elimina um pouco essa parte aí da apelação. Porque o profissional que quer vender, ele vai ser apelativo. Vocês vão chegar, ela vai querer colocar um lábio, mas eu já vou dizer assim, ó, vamos fazer um botox também, por causa disso, daquilo. Não, eu vou explicar o processo. Se ela quiser de envelhecimento, eu pergunto. Você quer que eu avalie de forma geral? Você já tem uma proposta para você mesma? Não, eu quero que você avalie de forma geral o que eu preciso. Aí eu não falo o que ela precisa. Eu jogo a pergunta de novo. Eu falei, o que mais te incomoda? Aí a pessoa, ela me diz o que incomoda nela e eu falo como tratar. Porque às vezes ela veio para melhorar um bigode. Ou veio para melhorar um lábio e eu vejo que ela precisa melhorar o bigode chinês dela. Só que aquilo não incomoda ela. Por que eu vou colocar na cabeça de uma pessoa que incomoda o bigode chinês dela, sendo que só incomoda o lábio fino? Ou o contrário, ela vem tratar o bigode chinês e eu vejo que ela não tem nada de bigode chinês, ela só precisa de um pouco mais de lábio para ela ficar um pouco mais elegante. Mas por que eu vou fazer isso se ela quer tratar o bigode chinês dela e não quer fazer o lábio? Então, eu deixo ela muito à vontade. Agora, se ela me permitir dar uma opinião, aí eu dou uma opinião. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro na cabeça de vocês. Chegou uma pessoa lá que ela queria fazer papada. Lipo de papada. Não precisava, gente. Aqui, ó. Tu não precisa. Não precisa. Ela não precisava de lipo de papada, mas por que eu fiz? Eu disse logo que não, eu escutei o que ela tinha para me falar, quais eram as dores dela. E aí eu fui entender que algumas pessoas estavam dizendo e tal, a papada dela. Porque prendia no trabalho dela assim, aí forçava. Aí eu falei, bora analisar. Tirei fotos, mostrei, coloquei o espelho para ela. Eu falei, você não precisa tirar a papada. Eu sei o que você quer, porque você já me disse o que você quer, e eu vou resolver o teu problema de uma outra forma. Eu não vou fazer tua papada, porque você não tem papada para fazer. Se eu aplicar o produto para remover papada, você vai ficar toda roxa e não vai ter o resultado satisfatório que você quer. Então, se você não quiser fazer o procedimento que eu vou te oferecer, a gente só simplesmente não faz nenhum, porque realmente não ia funcionar. E aí é nesse momento que o profissional ele perde o cliente. Porque ele vem, quer fazer, o profissional quer ganhar o dinheiro, faz, e ele nunca mais volta, porque ele não vê diferença nenhuma. Aí eu falei, você precisa de queixo. Não é papada, é o queixo. E tu vai sair daqui já com queixo. Se fosse papada, ia ter que ter o processo de sara, né? Ia ter que curar, ia ter que passar por um processo de revitalização da pele. Então, ia ser muito mais demorado. Queixo, você já vai sair daqui com o queixo pronto. Ela, não, vou fazer o queixo. Vou fazer. Depois que ela terminou, ela falou, meu Deus, era de queixo que eu precisava. Eu preciso de tudo. Então, assim, você como profissional, é você que sabe o que ela precisa.
Mas não é porque você vai determinar aquilo que a pessoa é ou não é. Mas você vai ouvir a dor dela, saber o que ela quer de você, como ela se enxerga no espelho, e aí você faz o procedimento. Geralmente eu pergunto isso também, eu dou o espelho para ela e falo, o que você quer enxergar no espelho? Outra cara. Como é que você quer se ver? Tira, chegar pra assim, Jéssica, ó, porque Tira assim, essa. olha, digamos, eu já fui uma moça e ela fez a avaliação total, né? Ela não me Uhum. perguntou nada disso aí. Na verdade, ela me perguntou o que me incomodava. Aí eu falava que me incomodava essa região aqui porque eu não tenho, é como se eu não tivesse. E isso dá ênfase tanto na minha papada e eu sinto que eu tenho um queixinho. Comecei a falar. Falei sobre a questão da olheira, que eu achava que era muito escurecida. Só que no meu caso é mais pigmento e não profundidade. Só que mesmo assim, se tu colocar uma 7 ml, ajuda, né? Não sei como é que é. Depende do tipo de olheira. Aí eu acho que um lado do meu rosto já é um pouquinho mais caído. De todo mundo. Já é toda torta. Aí tu coloca pra dar uma levantada. O Botox, assim, ele já Sim. dá uma levantada. Então, a gente fala realmente o que incomoda, o que não incomoda, e a pessoa fala, olha, realmente, aqui, se você colocar isso, seu perfil vai ficar mais definido. Porque, na verdade, hoje, nessa geração, tem muita gente que realmente quer ficar muito artificial. Quer ficar parecido com famosos, né? Às vezes o famoso nem tá lá aquelas Coca-Cola, mas na fase tá na moda. Uhum. E eu quero. Quando é assim, da Do boca, lábio, quando a gente conhece começou, muita gente que começou, era tem uma febre. aquela boca que o produto já nem tá na boca, já tá na região tá de subindo, cima, né? já tá fora. A gente faz correções também lá, em alguns momentos. Eu ia te perguntar, lista aí pra gente todos os teus procedimentos. Meu Deus, são muitos. Bora ver se ela sabe de qual, todos os procedimentos dela. Olha, pode ser que eu não lembre, gente, eu tô grávida. Não, mas a gente trabalha, vou falar. No geral. Aqui, olhando pra mim assim, tu fala, tu vai lembrando de tudo que, todos os procedimentos que tu faz e que eu preciso. Não, a gente trabalha com a elevação da autoestima, de forma global, lá na clínica. E de forma humanizada também. Você não vai chegar lá e eu vou dizer, olha, precisa disso. Uhum. Para mim vai ser excelente, eu vou estar vendendo ali, né, uma cartela de serviços muito grande. Mas o que mais te incomoda? No corporal, você quer emagrecer? Você quer emagrecer de forma generalizada? Ou não? É só num lugarzinho? É só nas costas? É só num tchauzinho? É só na barriga? Aonde é? Ah, não, meu problema é mancha. Aonde é essa mancha? Então, tem vários procedimentos. Se eu for te listar, para mancha, por exemplo, a gente tem microagulhamento, a gente tem pilha, a gente tem produtos, a gente tem ativos, a gente tem mesoterapia. Então, tem vários procedimentos para uma queixa. E não é só pro rosto, né? Tem pro corpo. Tem pro corpo, exatamente. O corpo envelhece também. A gente tem procedimentos para melhorar isso. Flacidez, Envelhece o tudo. bumbum, o bumbum Uhum. cai. A gente tem procedimentos para melhorar isso. meu já tá. Harmonização glútea. A gente sabe, todas as nossas áreas envelhecem, né? As áreas íntimas, na nossa pele. Quando a gente não cuida, a gente tem tanto o melasma facial como o melasma corporal. Eu também trato o melasma corporal. A gente faz de limpeza de pele até o full face, né? Que é a harmonização facial. Muito Então, geralmente, tem muita gente que fala assim, eu quero saber quais são os teus serviços e os valores. Aí eu falo, nossa, não tem como mandar tudo. Entre em contato com Não, e o que eu falo? Qual que é Sua a sua queixa. queixa? A gente trabalha aqui com capilar, com facial, com corporal, mas o que você gostaria de mudar em você? Aí ela fala, não, é porque eu tô me sentindo um pouco velha. Aí eu falei, já sei, rejuvenescimento. Aí eu mando os procedimentos que eu faço de específico, né? rejuvenescimento, se ela quiser saber um específico, mas o ideal sempre é fazer a avaliação. Porque na avaliação, às vezes, a tua queixa não é aquilo que você disse, né? Tem gente que quer fazer botox para aumentar o lábio, por exemplo. Não dá. Então, assim, é uma contra-informação. Mas é normal, as pessoas não têm tanto conhecimento na área. Às vezes ela só quer, né? Ela só chega quer. com planejamento Isso. e Eu nem prefiro sabe que ela me fale as dores dela, que a gente converse, até para determinar. Imagina, por exemplo, se a moça que fosse fazer papada tivesse só agendado uma remoção de papada, né? Uma lipo de papada. Aí ela ia chegar lá, já ia estar com o procedimento pago, pronto para fazer, e eu com todo o material para isso, mas não era, né? A finalidade realmente não era aquela.
O desejo final dela não era aquele. Então, na avaliação, a gente consegue identificar o que realmente o paciente quer. Não é o que eu quero, mas é o que eu sugiro de que seja mais eficaz, mais eficiente para aquela queixa que ele está me trazendo. Eu, particularmente, eu tenho muito medo de tudo que é invasivo, de tudo que vai mexer no meu rosto. Eu até falei pra ela, que ela falou pra mim, Mia, tem que fazer botox, tem que fazer isso aqui. Aí eu falei assim, eu tenho muito medo. Mas tem que ter, gente. Precisa Pavor, ter medo. Por favor, tudo que envolve mexer no meu rosto, eu tenho não tem que ser aquele medo paralisante. Eu tenho medo e não vou fazer. Uhum. Não, eu tenho medo e vou buscar um profissional que Sim. eu confie. Eu tenho medo e vou buscar conhecimento sobre aquilo. Eu tenho medo e quero saber o que pode acontecer comigo. Porque a pessoa também que não tem medo de nada, chega lá e se entrega, E depois corre um risco. Corre um risco muito grande. Tipo assim, Tanto não de tem perder medo. dinheiro, quanto de ficar, né, com uma coisa ruim, um aspecto ruim no rosto. E, então, quando a pessoa chega assim com medo, que nunca fez nenhum procedimento, qual é, assim, a tua abordagem, assim? Que tu Essa da conversa. vai É humanizando. sentar e conversar. Né? Eu mostro o procedimento. É passar se for confiança preciso, mesmo. é passar confiança, exatamente. A maioria das minhas clientes hoje são clientes indicadas. Eu fiz na Laís, aí a Laís ela viu o que a Laís fez, Uhum. gostou, conversou. E aí, como ela é? Não, tá, ela é assim. Eu vou lá ver como é que faz pra mim. Então, já vem ali com uma indicação. Então, eu oro, gente. Todos os dias eu oro para Deus, Ele me trazer os pacientes que sejam para mim. E tem pacientes que você ouve na avaliação e fala assim, não quero. Não é pra mim. Não quero, esse daí não. É verdade. E eu sempre peço ao Senhor que entre no meu estabelecimento só pessoas que realmente forem Que vão do fazer a bem, que diferença, né? querem, né, o meu serviço. E não é só o lado financeiro, né? Mas emocional, porque a gente gera uma conexão. Tudo. Porque se você não confia, né, no seu profissional, às vezes você não faz por onde, né? Não cuida. Porque eu sempre falo isso para os meus pacientes. O cuidado em cabine, que é na clínica, ele é uma vez no mês, ele é uma vez a cada 6 meses, ou ele é uma vez por semana, dependendo aí do protocolo. Mas o seu cuidado em casa é todo dia. Eu sempre falo para eles, eu tô um dia com a sua pele. Você tá todos os dias com a sua pele. Então, às vezes eu faço um procedimento na clínica e eu preciso que ele esteja 100% certo de que ele realmente quer fazer aquele procedimento, que ele vai cumprir todas as obrigações daquele procedimento, do pós-procedimento. E muitos procedimentos também, eu já até incluo o pós, os cuidados de pós. Por quê? Porque eu quero que eles façam um cuidado adequado, senão eu não vou ter um resultado adequado. E eu acompanho. A gente tem lá o Clube da Beleza, né, que é um clube de vantagens, onde eu acompanho de forma individual cada paciente. Não que eu não acompanhe os outros, eu acompanho também, mas esses, eles fecham um pacote de 6 meses ou de 1 ano de tratamento, e eu vou gerenciando ali envelhecimento ou uma mancha, porque são tratamentos demorados, tanto para envelhecimento, que são as cicatrizes do tempo, né, quanto para mancha. Mancha, se vocês verem propaganda dizendo que curou da noite pro dia, é propaganda enganosa, não é mito. Coloque lá que é mito. Não tem como. Então, precisa de um acompanhamento mais longo. Então, tem o Clube da Beleza que faz isso. E aí eu cuido desse paciente, ensino como eles cuidarem da pele. Já teve paciente que chegou para mim e ele não precisava ainda de procedimento estético, ele precisava só de um tratamento em casa, de um skincare adequado. Rotina, né? Uma rotina. E eu dei a rotina para ele e seguiu a vida. Outro paciente que veio para eu tratar mancha na pele, na verdade, ele estava tendo um processo alérgico que primeiro ele precisaria curar o processo alérgico dele. Ele falou, mas tem certeza? Eu já fui no médico, ele me disse que era para eu vir no esteticista para melhorar as manchas. Aí eu falei, você foi em qual médico? Eu fui em tal médico. Eu disse, não, vá no dermatologista que ele vai te indicar, que ele vai te oferecer um tratamento adequado. E aí ele nunca mais voltou. Ele só me mandou mensagem, falou, olha, era isso mesmo. Tomei o remédio, estou bem. Então, assim, não é que você perdeu um cliente, você ganhou aquele cliente. Quando ele precisar de uma orientação adequada, ele vai pensar em ti, na área da estética. Né? Te indicar, exatamente. Então, assim, quando o profissional, ele é muito... não sei nem expressar a palavra. Talvez não seja ganância, mas sei lá.
tem uma formação um pouco deficiente nessa área, né? Nessa área financeira, nessa área de empreender, ele vai querer olhar só para o dinheiro. Mas quando você trabalha com os seus objetivos, né? Fazendo aquilo que você gosta, o dinheiro ele é só uma consequência. E ele é uma consequência boa. Aí volta naquela questão lá do cliente. Por que que eu não quero um cliente que vai tirar o meu sossego? Porque aquele dinheiro não vai valer a pena, gente. Vai ser um cliente que vai ali, não vai entender o que tu tá falando, não vai estar confiando em ti, ele vai dizer assim, ó, eu vou pagar 10 mil, 15 mil, mas eu vou querer tal resultado assim, sendo que ele não vai fazer, né, a parte dele nem um pouquinho. Mas como ele tem um poder aquisitivo para manipular aquela situação, não é um dinheiro que vai te trazer benefícios. Então, assim, não é um cliente que eu costumo aceitar. É um bom... E a gente percebe isso na anamnese, gente. Cliente que vai dar trabalho, a gente percebe na anamnese. Certo. Mas o bom é que, digamos, para quem tem o próprio negócio, isso é ótimo porque tu consegue administrar. Digamos, quem tu atende, quem tu não atende, quem tu quer, quem é teu estabelecimento. Pra quem trabalha pra outra pessoa, mano, a pessoa, vem qualquer pessoa, tu tem que estar, né? Aí tem outro jogo de cintura, né? Que aí você já trabalha quando se tem uma liderança. A gente sempre joga pra cima, né? Aí tem outras técnicas também. E pegando o gancho aí do mito, a gente vai para um rápido comercial e voltar com uma dinâmica aqui de mito e verdade sobre os procedimentos que a doutora Jéssica Lisboa faz lá. Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. A gente vai primeiro fazer o pinga-fogo, que é o qual ela escolhe. A gente vai falar ela prefere. Tá. 2 procedimentos. Não é esse aqui. Não. Tá. A gente vai falar 2 procedimentos e você escolhe um. Tá. Bate bola rápido. Tu prefere botox ou preenchimento labial? Depende. Não, calma. Melhor botox ou bioestimulador? Depende. Não, gente, é porque assim, para envelhecimento, né? Sim. Botox ou bioestimulador. Vai depender da idade, por exemplo, do paciente. Vai depender da forma com que aquele rosto tá. Mas já que eu tenho que escolher o botox. Só para prevenir já. Tá. Resultado natural ou transformação impactante? Resultado natural. Eu sou linda. É o natural bem cuidado, gente. Olha, eu tô cuidando. Então, Botox ou fenol? Aquele tratamento com fenol. botox. Vai me continuar aqui. Tu tá te entendendo? Clareamento íntimo ou fenol? Clareamento íntimo com a técnica certa. É porque é um tratamento, né? um tratamento. Fenol é mais agressivo. Mãe, chocada. Olha, a gente precisa ir lá. Conhecer todos esses procedimentos, gente. Vamos. Cliente famosa ou cliente fiel? Cliente fiel, gente. Mãe, Se for famosa, é um bônus. É verdade. trabalhar com amigo ou trabalhar sozinha? A amizade, ela não pode estar ali junto, né, misturada. Você pode trabalhar com um parceiro de trabalho, né? Com alguém que vai ali te dar o teu suporte. Por exemplo, meu esposo, ele é um parceiro de trabalho dentro da clínica. Então, ali naquele momento, a gente não pode ter esse sentimento de amizade. Porque quando você coloca sentimento num lugar onde precisa de razão, aí não dá certo. É por isso que eu trabalho sozinha. Cancelamento de última hora ou cliente que pechincha? Nenhum dos dois, não. Cancela um. Fala assim, cancela. Tem que escolher um. Olha, cancelamento de última hora.
Tu prefere um procedimento rápido ou um procedimento premium? Depende, mais um prêmio. Só pra gente encerrar aqui esse bate-bola, uma tendência estética que você não faria. Uma tendência estética que eu não faria é aquela harmonização que fica muito artificial. Eu tenho, inclusive, amigas que já entraram nessa vibe. Aquela Porque quadrada. a pele transforma de um jeito que você... Por mais que você faça a remoção, depois você vai ter que fazer muitos outros tratamentos para melhorar essa pele, porque ela acabou se esticando também, né? Então, eu acho que sempre a gente se mantém no natural, bem cuidado, né? Não é você enxergar outra pessoa no espelho. É você enxergar a mesma pessoa, mas numa versão melhor. Qual é o meu objetivo quando alguém entra no consultório? É que ela se enxergue alguns anos mais jovem. É ela mesma, só que mais jovem, mais bonita, se sentindo melhor. E não uma pessoa totalmente diferente do espelho. Ai, mano. Agora, o mito e verdade. Mito e verdade agora. A dinâmica do mito e verdade. Nosso quadro aqui, que já ele é fiel É aqui. fixo já. Cliente fala que vai fazer só manutenção e sai com um procedimento novo. Não entendi. Eu vou mudar. Peraí, gente, peraí. Peraí Deixa que... eu. Quem trabalha com estética vira também terapeuta? Olha, pela formação é mito, Aham. tá? Mas a gente Mas precisa, sim, ouvir. A gente tem ali uma certa função de estar acolhendo. Mas não chega a ser terapeuta, não. Porque eu acredito firmemente que todas as profissões, elas precisam ali de Sim, formação sim, e formação. capacitação. Verdade. O Botox, ele deixa todo mundo sem expressão? Mito, com certeza. Principalmente lá. Você ficar linda sem ficar estátua. Ficar... Eu vi um programa, acho que até o Masterchef, era um rapaz que ele não tinha expressão nenhuma. E no final que ele foi dizer, tipo assim, não era algo muito notório. Ele só foi perceber porque alguém de amigos falou assim, ai, mas a gente não vê nada na minha expressão, porque a tensão acaba fazendo com que a gente tenha, né? É porque a gente entende o Botox de uma forma distorcida. A gente entende como se ele fosse resolver o nosso problema de rugas. Mas, na verdade, ele é só uma prevenção para você envelhecer de forma mais lenta e mais saudável. Se você fizer só o Botox, você fica viciado no Botox. Teu Botox tá acabando, tá falhando, você vai lá e aplica, você vai lá e aplica. As minhas clientes, geralmente, eu tento converter essa mentalidade delas. É fazer o Botox como a primeira linha, né? Para você travar ali e não piorar a situação. Mas você tratar a pele, porque o Botox ele não vai tratar a tua pele. Ele vai paralisar a tua musculatura e impedir dela fazer movimentação excessiva para não formar as rugas. Mas você precisa tratar a pele, porque você está envelhecendo todos os dias. Então, se você trata essa pele, a dependência do Botox ela é bem menor. Eu tenho paciente que faz Botox uma vez no ano e está super satisfeita com a pele. Por quê? Porque ela faz outros procedimentos. Que o objetivo do ajuda a Botox manter, é né? não deixar fazer a ruga, não é não deixar fazer a expressão. Então, se você mantém a ausência de rugas, você não precisa colocar Botox em excesso. Mudando essa mentalidade, a gente consegue quebrar esse mito. Isso é verdade. E é verdade mesmo. O procedimento, ele vicia? Verdade. Verdade? Ai, meu Deus. Mas ele não vicia de forma ruim, gente. Acho que depende muito da pessoa. Depende muito do teu profissional, depende do que tu tens como vício, né? É como eu falei, né? Aquela minha paciente que não precisava de muita coisa, mas ela queria estar ali, queria se sentir cuidada. Então, você está ali estimulando boas emoções dentro de você. E aí você quer voltar. É igual a academia. Quando você começa a ver o resultado, né? Você estimula ali hormônios de felicidade e você quer voltar. Então, é mais ou menos isso. É o vício positivo. É porque, na verdade, assim, tem resultado que a gente quer imediato, né? Digamos, eu falo pelo preenchimento labial. De início fica muito inchado. Sim. E o resultado não é esse, Isso. né? Tem que ter paciência. Desincha, aí às vezes tu tem até aquela sensação de que não tem nada. Isso. Aí tu quer mais. Por isso que às vezes tem gente que realmente vicia. É por isso que eu sempre guardo as fotinhos de vocês. Por quê?
Eu tenho alguns pacientes que já ia falar, não pode, é famoso. Eu quero mais. Vamos olhar a primeira foto? Acabou, sumiu tudo. Vicia. É porque ela é muito minha amiga, gente. Ela deixa super eu falar sobre os exemplos dela. E aí ela... Inclusive, eu tenho autorização, tá? Tá escrito, viu, galera? Tá, gente. Essa parte burocrática também a gente tem que estar muito bem respaldada. bem respaldada. Então, eu mostro. Olha como era. Não saiu tudo, não. Ainda tem. Então eu quero mais. Acho que eu quero maior. E aí, a gente vai tentando contornar, né? Sim. Coloca mais um pouquinho. E agora a autoestima muda a vida da mulher? Mito ou verdade? Verdade. Com certeza, né? Com certeza. Não tem como. Às vezes ela é o primeiro passo para uma ressignificação de vida mesmo, né? De autocuidado, né? O seu autocuidado, às vezes, começa no exterior para você se sentir bem olhando no espelho. Porque muitas mulheres, gente, de verdade, muitas, elas não têm elogio dentro de casa. Não tem. E aí, a gente precisa estar preparada para se elogiar todo dia. Eu faço muito isso nas redes sociais. Eu posto, eu coloco uma frase, não muito apelativa porque, né, enfim. Mas as mulheres, elas às vezes estão dentro de casa, estão com os seus maridos, e não é um marido ruim, mas ele não te elogia, ele não percebe alguma coisa que você gostaria que ele percebesse. É claro que tem as diferenças biológicas, né? A gente também tem que entender. Mas ela tá ali para se sentir cuidada, para ter a sua autonomia, né, do belo, a respeito do belo. Então, ela se olhar no espelho e dizer assim, não, eu não recebi nenhum elogio hoje, mas eu tô bonita pra caramba. Então, é o que importa. Sim. E às vezes você tá tão bonita que você não tem um elogio dentro da sua casa, mas você vê as pessoas olhando na rua. Às vezes você posta uma foto e as pessoas te elogiam ali e falam, tá dando certo. Ou então vem aquela pessoa e fala assim, tu tem alguma coisa diferente. Quem faz Botox tem muito esse retorno, porque como eu recebo elas depois de 15 dias, aí elas falam, já disseram que a minha sobrancelha tá mudada, que eu fiz a minha sobrancelha, porque a gente consegue, eu pergunto, né, você quer dar uma levantadinha na sobrancelha? Eu quero, a gente levanta. Não quero, a gente mantém, só faz a prevenção. Eu tenho que fazer a minha. Assim como tem maridos que tem medo de ficar muito artificial. Sim. Aí quando volta, não, ele adorou, porque achou que ia ficar daquele jeito grandão, como você falou, mas não, ficou bem. Não, o papai, ele tem receio. Ele precisa muito porque, como ele faz muitas entrevistas no sol, né, em alguns locais, e ele é muito expressivo. Sim. Mesmo que ele esteja parado, tu percebe algumas linhas aqui, né, algumas coisas, e a gente sempre comenta com ele, porque a gente tem esse hábito de cuidado, né? Só que ele tem muito medo. Ele tem muito medo, às vezes, de ficar torto. Ele fala assim, eu vou ficar assim. Ele vai na careta dele, de ficar torto, porque realmente tem gente que não tem esse conhecimento, tanto do profissional quanto da área, não tem, e não faz pra, digamos, ficar desse jeito mesmo. Tipo, se ele tá bem consigo mesmo estando assim, ok, mas hoje a gente tem várias formas de melhorar, né? Tanto interno quanto externo. Então é muito bom. E a gente vai estar, né, tendo esse privilégio de conhecer a clínica da Jéssica, que eles estão nessa construção. Vai ser um prazer receber você. A gente vai gravar tudinho pra vocês estarem por dentro de tudo, né? Ver os procedimentos lá. Gente, meu Deus, eu já quero fazer tudo. Eu tô me insistindo assim, vai, Jéssica, pode furar minha cara. Então é isso, né? A gente vai fazer, a gente vai gravar pra vocês os procedimentos, mostrar o estúdio dessa pessoa especial aqui. Como ela... A gente já viu, por todas estas palavras, que tu é bem humanizada. É muito legal conversar contigo. Como eu te falei, é muito leve. Então, desde já, muito obrigada, de verdade. Mostrou muitas coisas. Eu era muito mente fechada. A Laís estava tentando abrir minha mente, assim. Tá tentando convencer ela. Porque ela, amiga, eu quero fazer papada, quero fazer botox. Porque quando eu conheci... Eu nunca tive muito contato com pessoas, assim, que são de... Se cuidar. Assim, de botox e esses procedimentos. Então, quando eu conheci ela falou, eu fiquei encantada. E também, quando a gente trabalha na área,
lógico, a gente vai falar tanto bem, né? Coisas positivas Sim. e também tem coisas ruins também. Isso. Mas isso depende muito da pessoa, do cuidado do pós, como tu falou, porque às vezes um resultado excelente depende muito do cuidado da pessoa em Depende. casa. Então, quando a gente começou a conversar, eu tava realmente falando que ela precisava. Depende de 70% do paciente. né? O resultado, sem dúvida, precisa. É. E aí Então- a gente conhece também muitas pessoas que têm procedimentos que a gente vê realmente não tem tanta necessidade de ser o extremo. Sim. Eu não Entendeu? quero esse aqui, não. Eu não A quero gente assim. comenta entre a gente, porque hoje, digamos, tanto em vivência, que a gente conhece pessoas próximas que têm procedimentos que não têm a necessidade de ser tanto, Uhum. quanto virtual. Porque hoje a gente vê famosos que têm um antes e depois absurdo. Se Isso. rendendo né? só a modinha. Tem né? muitos exemplos, né, para serem seguidos. Sim. E às vezes o que a gente enxerga é só um retrato. A pessoa tem uma vida inteira, mas ela tira ali um retrato de um pequeno evento, de uma situação isolada da sua vida, e a gente tira como exemplo para nossa vida toda. E não é bem assim, né? A gente precisa ter essa visão de que a gente precisa estar de bem consigo mesmo todos os dias. Isso eu aprendi Sim. com minha primeira cabeleireira. Ela falou, não adianta fazer esse cabelo aqui que tu me trouxe, porque ela fez isso para fazer esse comercial aqui. Uhum. Você vai ter esse cabelo aqui todos os dias, e vai ser um cabelo cuidado, tratado. Então eu comecei a entender, é verdade. Eu preciso cuidar de mim pro meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa comum, natural. Agora, é claro, se eu for me apresentar em algum lugar, né? Se eu viver daquela situação, aí é outra história. Que é o que a gente sempre se espelha. A gente costuma se espelhar, não em uma biomédica ou a apresentadora, a gente se espelha em quem? Em quem vive, em quem trabalha, ganha seu dinheiro através da sua beleza. Né? E aí, como equiparar? Né? Porque se ela trabalha com aquilo, ela tem muito mais recursos, ela tem muito mais possibilidades de ser daquela forma. Às vezes ela nem escolheu, mas ela tá ali numa empresa que manda ela ser daquele jeito, então ela vai ter que se enquadrar. Um artista, um ator, uma atriz. Então a gente pega referências que não estão na nossa realidade. A gente primeiro tem que entender qual é a nossa realidade e saber até onde a gente pode ir. Inclusive tem pacientes que vêm com fotos dizendo assim, eu quero ficar assim. Tem mesmo. Pô, Porque eu já fui essa paciente. Eu falei assim, olha, amiga, eu quero assim, tá? Eu falei assim, não, mas você não precisa. Eu falei assim, ô, amiga. E Jéssica, aqui a gente tem um conselho de ouro. Eu quero que tu olhe para aquela câmera ali E arrase, baby. e dê um conselho como mãe, empresária, professora, esteticista, em geral. Tá. Tá? Acho que eu tô pensando aqui. O meu maior conselho hoje, vivendo tudo que eu já vivi, tendo as experiências e trabalhando na área da beleza, é que a gente precisa cuidar da gente, né? De todas as formas, de todas as áreas. Se for preciso começar pelo lado da estética, que seja, mas que não seja só essa área, que você cuide do seu íntimo, do seu pessoal, do seu lado familiar, do seu lado espiritual também. Então você precisa estar contemplada de todos os lados, de coisas boas, de pessoas boas, porque a gente precisa estar cercada de pessoas que trazem sentimentos bons, situações que a gente vá crescer e se aproximar de pessoas que a gente tem como referências positivas, sempre. E o primeiro passo é cuide de você. Até pra gente mesmo que é da área da estética, a gente precisa primeiro cuidar da gente. Se a gente não tiver bem cuidado, a gente não consegue cuidar bem de ninguém. Então, acho que o conselho de ouro de hoje é cuide de você em todas as áreas da sua vida, que o resto a gente alcança assim, com facilidade. Uau, olha, me arrepiei. Arrasou. Nós queremos agradecer mais uma vez por compartilhar a sua trajetória, né? Que foi de lá pra cá, foi profissões bem distintas, né? Mas hoje está aí, né? Transformando realmente mulheres, né? Mães que já estão entristecidas, querendo ou não, a gente transforma, né? Olhares. E você está aí, que você quer ser transformada também, porque nós não iremos perder essa oportunidade, né? Acompanhe a Jéssica nas redes sociais, acompanhe esse empreendimento. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, né, amiga?
A Dina Lobato e a Parasol também, né? A Laís Estética Salomão. Isso que é dar um mesmo. cuidado. Então a gente tem vários parceiros. Aí em breve também, Jéssica Lisboa. Já aqui, ó, jogando vamos- aqui o engate. Fala, amiga. Estamos aqui. Né? E também para falar para vocês sobre a nossa agenda semanal, tá? Às segundas a gente tem o Chefe em Casa, às terças a gente tem o Cabanos Connect, às quartas a gente tem nós duas aqui. Laís em dose lindas. dupla. Sim, e a quinta-feira tem o Papo Livre, tá? Com o Salomão. Lembrando também que o Cabanos Connect é com o Guilherme e o Salomão. Então, a tua semana de programação tá completíssima aqui, né, amiga? Tá lotada. Fiquem de olho que estaremos sempre aqui com você. Tchau, tchau. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, Mais que conteúdo, é identidade.